Você recebeu aviso de início de gravação, Beth? Acho que agora sim, né? Ok. Então, estamos sendo gravados. Então, vamos iniciar. Bom dia a todos. Primeiramente, muito bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos com a rede de referencistas esse ano. Essa apresentação será feita em português. Eu sou Rosimeire, para quem ainda não me conhece, sou bibliotecária da BIREME, atuo na área, sou responsável pela área de capacitação e atenção ao usuário. E nós, Elizabeth, eu, coordenamos, e junto com a Verônica também, que é a gerente da área, coordenamos essa rede, que é a rede de referencistas. Beth, você quer se apresentar? Seu microfone. Bom dia a todos. Bom, a Rose já me apresentou aí, eu sou Elizabeth Biruel, sou bibliotecária, trabalho na BIREME. Estamos juntas aí no desenvolvimento dessa rede, estou aqui para apoiar em qualquer momento que for necessário, tanto na parte de interação aqui, nesse momento da apresentação, quanto no desenvolvimento dos trabalhos que teremos aí ao longo do ano, tá bom? Contem comigo. Obrigada, Beth. Então, nós vamos iniciar. Eu só vou pedir a vocês que desativem as câmeras enquanto estiver sendo feita a apresentação, para que melhore a qualidade. Tem uma câmera aberta, eu acho que é da Suzilene. Suzilene, se puder desativar, porque melhora a qualidade também da apresentação. Ótimo, perfeito. A Beth vai cuidando da salinha, conforme as pessoas vão entrando. Eu vou compartilhar aqui meu browser. Qualquer problema, a Beth está acompanhando o chat, qualquer dúvida também. E ela vai entrar em contato também comigo, me chamando. Os microfones, por enquanto, estão desativados, ok? Se precisarem alguma coisa, coloquem no chat. Após a apresentação, vocês podem levantar a mão para que nós possamos liberar o microfone também. Vou compartilhar aqui. Hoje nós temos uma apresentação que foi resultado de uma enquete que nós fizemos no finalzinho do ano passado. Chamamos para essa enquete as pessoas da rede no começo desse ano. Nós tivemos cerca de 40 respostas nessa enquete. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Área de trabalho. Aqui. Beth, só me confirma pela voz se você tá vendo a tela. Estou vendo sim, tá perfeito. Perfeito. Então, iniciamos nesse momento nosso primeiro encontro em português da rede de referencistas no dia de hoje, 10 de março de 1921. Opa! 2021, voltei um pouco, né? Um século só. E esse encontro, ele é resultado da enquete que nós fizemos com alguns temas, sugestões, no final do ano passado, para a rede que já estava cadastrada, e também nós voltamos a enviar essa enquete no começo desse ano para as pessoas cadastradas na rede. Então, nós sugerimos alguns temas e abrimos espaço também para que as pessoas pudessem opinar, e tivemos aqui o resultado, está na ordem, tá? Esse resultado bastante interessante. Nós vamos começar com um dos temas desse resultado, que são os recursos de pesquisa BVS e PubMed. Em Base, eu convidei uma pessoa para fazer uma apresentação, para que fique disponível para todos na página do RefNet, porque em Base ela tem uma complexidade um pouquinho maior, e nós também não dominamos, né? Então, nós também contamos com uma rede por conta disso. Como nós não dominamos, seria preferível que também tenha alguém que domine um pouco melhor para fazer essa apresentação da Embase. Então, nós estamos solicitando a alguns membros da rede que compartilhem uma apresentação conosco sobre essa fonte de informação. Hoje, especificamente, eu vou falar de BVS e PubMed. Isso é uma recorrência
nos temas de busca, a gente já falou um pouco no ano passado, mas é sempre bom nós trazermos essa informação acerca dessas fontes de informação que são tão importantes para nós. Nós vamos tentar trabalhar com todas as demandas que foram dadas por essa enquete da rede, né? Para parte delas, nós precisaremos trabalhar com alguns convidados também, que nós já estamos entrando em contato, e algumas nós mesmos vamos trabalhar, tá? Então, essa é a proposta da capacitação desse ano. Estamos começando hoje com a parte de recursos de pesquisa, ok? Vocês estão vendo bem minha tela, né? Qualquer coisa, avisem aí a Beth, que a Beth me avisa. Eu estou passando aqui a apresentação. Então, começando no tema dessa capacitação de hoje, e esse ano a rede de referencistas será muito focada nas capacitações, né? Então, é bem interessante que nós possamos trabalhar com os temas dessa capacitação, principalmente alimentando o nosso repositório de estratégias de busca. Depois que nós finalizarmos essa apresentação, nós vamos encaminhar para as pessoas, os participantes da rede, a atividade, né? Sempre tem uma atividade que está junto com o tema da apresentação, que nesse caso vai ser postar uma estratégia de busca no repositório que tenha tanto a sintaxe de BVS como a de PubMed, a mesma estratégia de busca, tá? Então, depois, quando nós terminarmos o evento, vocês receberão um e-mail e isso vai estar um pouquinho já mais explicadinho. Quem ainda não está cadastrado na rede, eu convido a acessar a página, vocês vão acessar rede.bvsalude.org, vão lá em redes, né, na abinha de redes, e tem lá a rede de referencistas, e você tem um formulário para você preencher, individual, tá? Que é um diagnóstico, né, para a gente entender o que vocês precisam mais, ajustar as capacitações. E caso seja de alguma instituição que não é cooperante ainda de nenhum produto da BIREME, como BVS, Lilacs, etc., também pode cooperar com a rede de referencistas, e aí vocês têm lá um formulário para fazer esse cadastro também, tá? Se tiverem dúvidas, é só perguntar que nós respondemos. Então, falando do tema da nossa capacitação hoje, né? Se sempre existe uma dúvida bastante grande sobre o conteúdo de PubMed, conteúdo da BVS, dá muita diferença na busca, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Se nós temos que adaptar as estratégias de busca para cada sistema, no caso, eu estou falando aqui de BVS e PubMed, mas eventualmente vou falar de alguns outros também. O que é que muda, o que é que tem em comum nesses dois sistemas? Bom, essa já é uma figurinha conhecida que nós gostamos de utilizar, que ela é bastante interessante. Na parte azul, né, o círculo não, a figura ovalada em azul, vocês têm o universo PubMed, né? Dentro desse universo PubMed, nós temos uma grande base de dados, que é mais de 90% desse PubMed, que é a base de dados Medline. Esse número de 31 milhões é no todo do portal, tá? Da BVS, PubMed também está quase chegando, acho que nos 31, se já não chegou, mas esse é o número total de documentos que nós temos nesses portais, tá? Essa base de dados Medline, vocês estão olhando em verde clarinho a BVS, essa base de dados ela é a maior base de dados dos dois portais. Ela é produzida pela National Library of Medicine, como a maioria já sabe, né? Então ela tem uma questão de atualização, ela é mais rápida no portal do PubMed, mas é a mesma base que está na BVS. Porém, cada portal, né, eles têm suas outras bases que são de grande importância. No caso da BVS, nós temos a Lilacs, que é de literatura latino-americana, que somente 2% dessa base de dados faz parte, do conteúdo dessa base de dados faz parte
menos de 2% da Medline, então não adianta consultar para o PubMed e dizer que está consultando o Lilacs, porque não está, tá bom? O que é comum nessa base Medline é a base de revisões sistemáticas da Cochrane, que também está na BVS. Para a gente entender um pouquinho melhor aqui, nós temos a BVS com ela tem quase 40 bases de dados, mais de 45 fontes de informação na BVS. Que inclui portais de mídia, de ULIS, são outros tipos de portais e bases de dados de 35 a 40 bases de dados. Sendo que a principal, porque a base que é da região latino-americana que nós produzimos é a Lilacs, né, que é a rede coordenada pela BIREME, mas tem as bases temáticas coordenadas também por essas redes temáticas, né? Então, por exemplo, você tem lá a base de hanseníase, você tem a base de enfermagem, você tem uma série de outras bases de dados e as de organizações, por exemplo, da Organização Pan-Americana da Saúde, que é um repositório, Organização Mundial da Saúde, tem as bases de pré-print, então, muitas bases de dados integradas na Biblioteca Virtual em Saúde, em conjunto com a Medline. Claro que quando nós fazemos uma pesquisa, dependendo do tema, o resultado sempre vai ser maior na base Medline, porque ela tem uma quantidade maior de documentos. A Lilacs está com cerca de 940 mil documentos, enquanto que a Medline está com cerca de 30 milhões. Então, ela sempre pesa muito no resultado. Porém, se for uma pesquisa que tem uma característica muito contextualizada com a região da América Latina e do Caribe, você vai ter mais resultados nessas bases de dados que são da região. Assim como o PubMed, tem algumas outras bases de dados também associadas, né, que também fazem parte. Muita gente acha que é só a Medline no PubMed, mas não é. Tem outras bases também, nós vamos ver isso no exemplo que eu vou dar mais adiante. E nós sabemos que essas bases, o que a gente tem de interação entre elas? Nós temos a Medline, que faz parte tanto da BVS quanto do PubMed. E como eu já disse para vocês, menos de 2% do conteúdo da Lilacs é conteúdo também da base Medline, ok? Então, seguindo. Na BVS, nós temos uma série de perguntas, né, referente à pesquisa, e eu falo muito também, claro que eu vou falar de BVS com mais propriedade, porque nós nós estamos na BIREME, né, e nós trabalhamos com esse portal, mas a gente nós conseguimos também entender essa adequação necessária, né, referente a todas essas perguntas que tem aqui, e nós vamos tentar responder todas elas no decorrer dessa apresentação, ok? Bom, começando aqui, nós temos algumas especificidades em todos os sistemas de busca. Isso eu acho que também não é novidade, mas é sempre importante falar que cada vez que nós vamos elaborar uma expressão de busca, uma estratégia de busca para uma base de dados, para um portal, dentro desse portal pode ter N base de dados, ou uma só, né? Cada estratégia de busca para cada portal ou base de dados que esteja em diferentes portais é diferente. Por exemplo, vocês podem pensar, eu tenho a base Medline na BVS e eu vou construir uma estratégia de busca, vou aplicar na BVS, no PubMed, no Ovid, em todo lugar lá que disponibiliza a Medline. Vai funcionar? Não vai funcionar, tá? Ele vai reconhecer algumas coisas, vai ter algum tipo de resposta, mas não vai ser uma resposta satisfatória. Então, nós precisamos sempre adaptar a nossa expressão de busca, nossa estratégia de busca, de acordo com a fonte que ela está sendo aplicada. Então, vamos falando de PubMed e BVS, o que nós temos em comum entre essas duas fontes. Então, vamos começar com o que tem em comum, tá? Primeiro, e de grande importância, a terminologia em saúde. Tanto o BVS quanto o PubMed aplicam o MESH, sendo que na BVS nós temos o DEX, que é o MESH traduzido acrescido
de algumas áreas, que são essas que vocês veem aqui: saúde pública, homeopatia, ciência e saúde e vigilância sanitária. Então, o DEX, ele é um pouquinho maior que o MESH, porque ele inclui essas áreas. Mas ele tem, dentro do DEX, você tem o MESH inteirinho, né, traduzido para português, espanhol e francês, e o seu original em inglês. Então, quando você usa para fazer uma estratégia de busca um descritor de assunto que é do MESH, não sendo dessas áreas, de uma dessas 4 áreas que foram acrescidas no DEX, esses descritores de assunto, que são das demais áreas, servem tanto para a PubMed quanto para a BVS. Eles são os mesmos, se você procurar em inglês, eles estão grafados da mesma forma. O que quer dizer que, se você fizer uma estratégia de busca e utilizando descritores de assunto, utilizar esses descritores em inglês, é uma adaptação a menos que você precisa fazer para aplicar essa estratégia no PubMed. Ah, mas tenho que pesquisar os descritores em todos os idiomas na BVS? Não. Quando você pesquisa por descritor de assunto, você escolhe um idioma e coloca aquele descritor naquele idioma. Pode ser o inglês, tá? O que você tem que mudar na BVS? Os termos livres. Se você pegou esse descritor de assunto, por exemplo, lá, febre amarela, ele é um descritor de assunto, e você utilizou esse descritor de assunto com MH 2 pontos, ou selecionando o descritor de assunto lá na caixinha de busca, você pode optar por escrever ele em um idioma só. Mas se você colocou só o termo febre amarela ali entre aspas e não informou para o sistema que aquilo é um descritor de assunto, o sistema vai encontrar esse termo no descritor de assunto, mas ele vai procurar também nos títulos, resumo, e aí sim é interessante traduzir o termo. Então, quando for utilizado, mesmo que seja um descritor, for utilizado em formato livre, ou seja, sem especificar para o sistema que ele é um descritor, aí você traduz, porque é uma frase, é um termo livre, ok? Agora, quando é utilizado especificamente como descritor de assunto, você não precisa colocar lá MH 2 pontos, febre amarela, yellow fever, febre amarilla, não precisa ficar traduzindo o descritor, tá? Então, se querem utilizar, vai fazer busca por descritor e vai fazer a mesma do PubMed, pode usar o descritor em inglês. Outra coisa que é comum nos dois sistemas, o uso de operadores booleanos, AND, OR e NOT. No caso da BVS, você tem um AND NOT para fazer o operador de exclusão, mas eles funcionam da mesma forma, tá? Então, eu não vou me ater a operadores aqui, e quem precisar dessa um pouco mais de detalhamento sobre operador, sobre algumas coisas que eu vou falar aqui, já tem um vídeo lá na playlist do RefNet, está em português esse vídeo, que fala muito disso, de operadores booleanos, de campos de busca, de outros recursos, de forma mais detalhada. Aqui eu estou preocupada de falar as diferenças e as semelhanças entre PubMed e BVS, ok? Então, temos aqui os operadores que combinam os termos, né, que trazem os termos iguais no mesmo documento, que é o AND, o OR, que vai fazer a soma, e o AND NOT, ou NOT, no caso do PubMed, que vai fazer a exclusão. Forma de grafar esses operadores, sempre em letra maiúscula, em ambos os sistemas. Ah, mas a BVS funciona com letra minúscula. Funciona, gente, mas como você utiliza o operador em maiúsculo no PubMed, nós convencionamos utilizar sempre em letra maiúscula para que fique igual, e também é uma coisa a menos para você ter que ficar mudando na adaptação das estratégias de busca. Beth, se tiver alguma pergunta sobre o tema que eu estiver falando no momento, você pode me interromper, tá? Qualquer coisa, outro tipo de pergunta, nós respondemos no final. Temos sim, Rose. Pode Temos uma pergunta. Deixa eu ver aqui, a Viviane Castanho, ela pergunta: toda a Cochrane Library está na Medline, todos os trials, os protocolos e revisões? Viviane, obrigada pela pergunta. Não, tá? A Cochrane Library, o que ela tem no Medline? Ela tem a base de revisões sistemáticas, ela está inteira no Medline. A base Central, que é de ensaios clínicos,
Se eu não me engano, ela também faz parte da Medline, tá? Mas como ela é uma base um pouco mais diversificada, ela busca outras fontes de informação, eu não tenho certeza. Se algum colega da rede tiver essa resposta, pode, por favor, colocar no chat, e aí a Beth me complementa. Eu sei com certeza que o que está na Medline são a base de revisões sistemáticas da Cochrane e a de protocolos, tá? São essas duas. E Central, grande parte dos ensaios clínicos eu tenho certeza que está na Medline, mas eu não tenho certeza se são todos. Tá? As demais bases de dados, elas dependem muito das fontes de informação que foram publicadas. Então, se a revista que publicou, por exemplo, um documento de metodologia da Cochrane, que tem a base de metodologia, estiver indexado no Medline, vai aparecer, tá? Mas as principais, sim, tá? Então, elas fazem parte, elas têm os metadados na base Medline. Sobre recursos de busca comuns, tá? Nós temos o truncador, que é utilizado sempre no final das palavras, né? Então, ele pega uma raiz, e nós usamos, tanto na BVS quanto no PubMed, o asterisco. A BVS também usa cifrão, usa, mas a exemplo dos operadores booleanos, nós também convencionamos utilizar asterisco na BVS para facilitar o entendimento também e a questão da adaptação das estratégias de busca. Eu posso usar no meio, no começo da palavra? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Os sistemas, eles são preparados para entender esses operadores booleanos de algumas outras formas. Por exemplo, no meio da palavra, algumas vezes isso funciona. Já me questionaram a respeito disso. Porém, a capacidade que os sistemas têm, né, eu não posso falar pelo sistema utilizado pelo PubMed, mas posso falar pela BVS, nós não costumamos utilizar o operador dessa forma, tá? Pode dar um ruído na busca, apesar, mas funciona com uma palavra se eu colocar, mas às vezes você coloca uma estratégia gigante, o processamento para a resposta dela é mais complicado e pode dar algum ruído, então nós não recomendamos, tá? Referente à PubMed, eu acredito que também funcione dessa forma, porque eles também, até onde eu sei, eles não indicam operadores booleanos no meio das palavras ou no começo. Então, nós aproveitamos, usamos como está indicado, tá? Então, dessa forma como está aqui, para você truncar a raiz das palavras e recuperar as variações que vêm depois dessa raiz, sempre tomando muito cuidado para não truncar muito cedo, né? Por exemplo, uma palavra que a gente não pode truncar, pé, para recuperar pé e pés. Não dá, gente, porque pé é uma palavra muito pequena e quando você trunca PE, tudo que começa com PE vem junto, né? Com PES também. Então, algumas coisas não dá para utilizar. No PubMed, eu sei que você pode usar truncador dentro de frases com aspas duplas. Na BVS isso não funciona, tá? Você tem os mesmos recursos, mas eles podem, ele funciona dentro do PubMed, dentro de uma frase, mas na BVS isso não funciona. As aspas duplas, como eu já falei, são utilizadas para a recuperação de frases ou de descritores de assunto, tanto no PubMed como na BVS, tá? Então, você pode utilizar, tem uma frase, o que caracteriza uma frase? Mais que uma palavra no mesmo termo, tá? E você tem essa frase, você coloca aspas sempre, sempre, na BVS. No PubMed é utilizado? É, e eu vou mostrar para vocês. Quando você não coloca, o que acontece? Você pode optar por colocar ou não, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Então, aspas duplas para delimitar frases. Descritores de assunto, mesmo que sejam uma única palavra, pedem as aspas duplas, sim, tá? PubMed também é indicado você colocar. É muito importante, gente, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, olha, essa poluentes do ar aqui. Do é considerado artigo, preposição, etc., são consideradas stop words, são palavras que o sistema ele vai bloquear, na verdade, né? Elas não são consideradas para você, para recuperar documentos
na busca. Mas quando você inclui uma frase e que tem uma stop word no meio, não tem problema. Aí o sistema vai ler bonitinho como está aqui, poluentes do ar. Você só não pode colocar isso aberto, tá? Nem no PubMed, eu vou mostrar um exemplo para vocês, e nem na BVS, porque esse do sem as aspas, ele vai ser uma stop word, ok? Os parentes, pode falar. A Rosaline Otero, ela diz assim, as aspas duplas são apenas para as descritoras usando palavras compostas. Eu acho que vale a pena reafirmar isso aí para o grupo todo. Palavra simples também, tá? Descritor de assunto é recomendado sempre colocar entre aspas, mesmo que seja uma palavra só, tá, Rosaline? Não vai funcionar sem as aspas? Vai, tá? Mas pode ser que traga algum ruído, porque alguns descritores, por exemplo, eles têm uma palavra que é comum em mais vezes em um descritor, né? E ele pode trazer um ruído quando você usa sem as aspas. Diabetes, porém, por exemplo, diabetes mellitus, diabetes gestacional. Vamos supor que você coloque só MH diabetes, pode ser que ele recupere outros descritores com diabetes que não seja exatamente o que você quer. Então, a recomendação sempre é utilizar aspas. Usou alguma tag aqui que seja descritor de assunto, tipo de publicação, ano, a gente sempre, ano não, mas a gente sempre vai usar aspas, principalmente com palavras, seja simples ou seja frase, ok? No caso de descritor de assunto. Termos livres, não. Termos livres você só vai pôr aspas quando for frase, tá? E você não utiliza asterisco dentro de aspas no caso da BVS, tá? Já estou dando aqui umas dicasinhas que podem ajudar também. Uso de parênteses é comum em todos os sistemas. Aliás, isso que eu estou falando, gente, o truncador, as aspas, isso é bastante comum na maioria dos sistemas de busca. Na Embase, por exemplo, eu sei que você pode usar aspas duplas ou simples para delimitar uma frase. Na Embase você tem truncadores de proximidade, que são aqueles que você coloca também no meio das palavras, são algumas especificidades da Embase, mas utiliza esses recursos também. Os parênteses, na BVS a gente usa muito, né? E tem gente que se preocupa muito com essa questão dos parênteses, mas se a gente criar uma ordem para desenvolver a estratégia, ele não vai ser nosso vilão, não. E ele é utilizado quando? Para organizar a expressão de busca sempre que for usado mais de um operador booleano na expressão, tá? Quando você usa o formulário avançado, seja na BVS, seja no PubMed, você colocando cada expressão cada tópico, né? Vamos supor um assunto, um tema de pesquisa, com mais que uma palavra em uma linha, conectado por operador booleano, claro. Naquela linha, o sistema já inclui o parênteses. No PubMed também, tá? Na BVS, nós utilizamos bastante pouco, nós acostumamos a montar as estratégias de busca de forma mais a criar uma expressão, né? Fazer aquela expressão bastante às vezes tem a seta até grande, que a gente vê lá no repositório de estratégias de busca, e trazer essa expressão para a caixa de busca diretamente. Você pode colocar essa expressão, inclusive, tudo numa linha da pesquisa avançada. Mas também pode usar linha por linha da pesquisa avançada, se você quiser separar, que o próprio sistema já vai incluir os parênteses, tá? No caso do PubMed é muito comum o pessoal usar isso, mas utilizam muito isso por quê? Porque também você pode combinar, né? Ele gera como se diz, ele gera um logzinho para cada estratégia que você faz na linha. Na BVS, infelizmente, a gente não tem esse recurso. Então, às vezes, não faz muito sentido ficar usando ali o formulário avançado, se é só para colocar uma coisa em cada linha, sabendo que cada linha tem que ser fechada com parênteses quando você vai conectar com diferentes operadores. Veja só. Aqui eu tenho o Brasil escrito de duas formas, com OR, né? Conectado com END e conectado com essas outras doenças aqui. Então, por que eu tenho que fechar os parênteses? Porque aqui no meio tem um END, aqui é um grupo de país, aqui é um grupo de doenças. Então, isso vai ter que ficar muito bem determinado, separadinho.
Falando um pouquinho sobre o END na BVS, se você não digitar o END, o sistema inclui automaticamente, tá? Eu coloquei aqui para ilustrar, mas se você não digitar, o sistema inclui. Aqui, por exemplo, por que você tem esse monte de parênteses aqui? Eu pintei, tá? Para vocês ficarem, para ficar mais claro. Primeiro eu estou combinando o mercúrio, né? Mercúrio de várias formas, com todo esse parênteses em azul, né, que tem a ver com contaminação da água. Só que aqui eu fiz uma brincadeirinha, eu combinei água e água em inglês com a palavra contamina truncado. E por que eu tive que fazer todos esses parênteses aqui? Porque eu usei operadores diferentes dentro de um mesmo parênteses. Eu não posso combinar end, botar tudo isso daqui, ó, no mesmo balaio e só fazer um parênteses no final, no começo e um no final, tá? Então, esse verdinho aqui tá fechando com esse aqui, ó, tá? Para fechar essa expressão de busca. E esse laranjinha aqui fecha com esse aqui. Por quê? Porque a gente não pode misturar operadores booleanos sem colocar os parênteses, tá? Bom, o que mais é comum em todos? Aí eu vou falar de todos os sistemas, tá? O método que nós utilizamos para fazer a pesquisa. Aqui eu dou um exemplo do método PICO, que é um método que nós gostamos bastante de usar na BVS, tá? Também indicado para usar no PubMed, indicado para usar na Embase. E por quê? Porque ele nos auxilia na construção da pergunta de pesquisa e na estratégia de busca, que nós vamos mostrar mais adiante. Então, o método, gente, o método ele é comum, você precisa ter um método para construir a estratégia de busca. Porque se você não tiver, você se perde, justamente por conta dos parênteses, etc, tá? Então, aqui, por exemplo, como vocês já conhecem, ou quem não conhece, o P é onde você vai colocar a característica daquela população que você está sendo pesquisada, né? Características específicas dessa população. O I, se você vai propor uma intervenção para solucionar o problema dessa população. O C, se você vai ter um comparador. E o O, que é o desfecho que você espera com essa intervenção que você propôs, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, não dando detalhe, mas mostrando que o método é comum para ambos os sistemas. Agora, o que muda, né? O que muda quando você utiliza diferentes sistemas para fazer a busca? Beth, alguma dúvida? Não. Tá. Vamos lá. Campo de busca, tá? Os campos de busca, na verdade, eles são bastante similares na maioria dos sistemas, né? O campo de busca ele vai representar cada unidade de informação de um documento que é recuperável. Então, por exemplo, o título é um campo de busca, o número, a revista é um campo de busca, o número da revista é um campo de busca, o ano de publicação, o idioma, todos esses são campos de busca e eles são bastante comuns nos sistemas. A BVS e o PubMed, eles têm similaridade em quase todos os campos de busca. Porém, quando você vai aplicar no sistema, você recupera mais quantidades de campos de busca no PubMed do que na BVS. Alguns campos de busca não são recuperáveis. Eu estou falando de Medline, tá, gente? Que é a grande base comum nos dois. Alguns campos de busca podem não ser recuperáveis na BVS e são recuperáveis no PubMed. Depois eu tenho um endereço onde vocês podem consultar isso melhor, que são os campos de busca de ambos os sistemas, tá? O que é recuperável em um, o que é recuperável no outro, tá? O uso desse campo, ele é utilizado sim quando eu falando de PubMed e BVS, nos dois sistemas, mas eles requerem adaptação. Então, eu não pesquiso da mesma forma com o descritor de assunto, apesar do descritor ser o mesmo. Eu não pesquiso igual na BVS por descritor de assunto e no PubMed por descritor de assunto. Existem formas de você fazer essa pesquisa nos dois sistemas de busca, tá? Nós vamos mostrar um pouquinho. Uma coisa muito, muito importante e que já é uma questão que dá diferença nos dois sistemas, tá? Na BVS, nós utilizamos como campo padrão ou default
o campo TW. O campo TW é um campo que na BVS, ele inclui tudo que vocês estão vendo aí. Ele vai incluir todas as palavras e números que constam nos títulos dos documentos, nos títulos traduzidos e no resumo. E também as palavras que fazem parte dos descritores de assunto, mais os sinônimos desses descritores de assunto, mais os qualificadores desses descritores de assunto. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma doença e cirurgia é a barra cirurgia, que é um qualificador, se eu digitar a palavra cirurgia na caixa de busca, ele busca essa palavra também no qualificador do documento, tá? Que são os descritores de assunto. E ele busca em todos os idiomas. Também busca nos tipos de publicação, nome de substância e nome de pessoa como assunto, se, tá? Esses tipos de publicação, nome de substância e nome de pessoa como assunto, fizer parte do vocabulário DEX, tá? Porque às vezes você está pensando assim, um nome de uma pessoa, você vai pesquisar o nome dessa pessoa, se não for um assunto do DEX, você não recupera, colocando como TW. Tipo de publicação e nome de substância, a mesma coisa. Preciso digitar o TW na estratégia de busca? Não precisa, tá? E quando você vê lá na BVS o detalhe da pesquisa, ele também não aparece. Mas quer dizer que tudo que não está identificado com campo específico, MH, PT, né, que é de tipo de publicação, AB, que é só do resumo, tudo que não for identificado, for colocado simplesmente o termo na caixa de busca, o sistema assume como TW. E ele vai buscar nesses campos, somente nesses campos, tá? Ele busca no nome mais... Oi, pode falar. Oi, a Rosaline, ela está trazendo uma questão aqui. Como se utiliza os qualificadores do DEX na expressão? Tá, eu vou... Na verdade, Rosaline, não é objetivo dessa aula. Eu acho que a gente tem isso informado em um dos vídeos já, mas é bastante simples. Você coloca uma barra e o nome do qualificador depois, tá? Então, você colocou o descritor, uma barra e o nome do qualificador. E coloca tudo isso entre aspas. E pesquisa com MH, tá? MH 2 pontos. Como a gente faz a busca por descritor. Tem outras formas também, tá? Mas isso a gente também tem informado. Eu acho que algum dos vídeos tem. Se não, tem nas ajudas que nós temos disponíveis também, tá? Mas se tiverem mais dúvida, pode escrever para a gente que a gente explica direitinho, tá? Gente, quando eu falo aqui, a pesquisa por TW, e aqui eu estou falando que quando você pesquisa por TW, ele recupera o descritor em qualquer idioma, ele recupera. Então, vamos supor que no seu TW você colocou a tal da febre amarela lá, você não disse que era descritor. E você escreveu Yellow Fever, mas você está pesquisando na interface em português. Ele vai recuperar Yellow Fever no descritor dos documentos? Vai, tá? Mesmo que o documento esteja em inglês, não tem problema nenhum, ele recupera. Essa tradução é feita automática. O que não é feito automático? Isso é uma grande dúvida de quem está fazendo estratégia de busca. Os termos livres, tá? Então, vamos supor que eu pesquisei Yellow Fever, não como descritor, e sim como termo livre, e aí ele vai recuperar como descritor, recupera. Mas se for um documento publicado em português ou em espanhol, e o termo Yellow, e esse documento não tiver indexado, ou na indexação não constar o termo febre amarela ou febre amarilla, que é em português ou espanhol, ele não recupera, tá? Por quê? Porque você está pesquisando por palavra do texto. Palavra do texto não tem como o sistema prever o idioma. Então, no caso da BVS, as estratégias são mais longas, são mais complexas. Por quê? Por conta da diversidade de idiomas que nós utilizamos no sistema, tá? Diferente, por exemplo, do PubMed, que você pode colocar tudo em inglês. Aliás, se você põe outro idioma, ele até chia às vezes, né? Pode até ter alguma recuperação, mas ele até chia um pouco.
Então, na BVS, a gente precisa trabalhar quando for termos livres, com esses termos traduzidos, tá? Só não traduz quando for descritor de assunto. Esses são os campos de busca mais utilizados, tá? Não estão todos aqui, mas são os campos de busca mais utilizados na Biblioteca Virtual em Saúde, o que eles significam e a forma de aplicação, tá? Quando eu falei que tem diferença, é porque na forma de aplicar, ó, na BVS a gente costuma usar assim, o termo com 2 pontos, e aí a gente coloca aqui o que a gente quer pesquisar dentro desse termo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui o uso do TW. Eu dei o exemplo do uso do TW, mas como eu falei para vocês, se você não colocar nada no termo, o TW é o campo default da BVS, tá? Então não precisa encher de TW sua estratégia, se você não quiser, porque ele recupera como default, tá? Mas os outros sim, pode falar. Oi, o Glieber, ele está perguntando se pode usar o TW, sinônimo do Mesh Dex, que são termos invertidos. Eu não entendi sua pergunta. Pode-se usar como TW sinônimos do Mesh Dex, né? Que são termos invertidos. Exemplo, ele dá diabetes ou diabético. Ah, tá, entendi. Eu esqueci o nome dele, Kleber? Glieber. Lieber. Bom, é o seguinte. Quando você pesquisa por TW, é o que eu falei. Se esse termo fizer parte dos sinônimos invertidos, ou seja, ele vai recuperar também, tá? Mesmo que ele não apareça ali no documento, você colocou o termo, ele vai recuperar também. Eu tenho um exemplo bastante interessante disso. Uma vez que nós fizemos uma pesquisa, havia um surto de cólera no Haiti, e nós pesquisamos o termo cólera, que é um descritor de assunto, tá? Nós pesquisamos como termo, também como descritor de assunto, como termo livre. Quando você pesquisa o termo como descritor, ele também recupera os sinônimos. E o termo livre também recupera nos sinônimos. E aí vinha algumas coisas que tinha que ver com recém-nascido, com cólica de recém-nascido. E quando nós nos demos conta, eu não sei se isso foi mudado, existia um termo sinônimo do termo cólica do recém-nascido, que o termo era cólera do recém-nascido, e ele recuperava lá. Então, nós tivemos que fazer uma jogada para poder fazer um endnote, né, esse termo cólera do recém-nascido, para que ele não incluísse na busca, mas ele faz parte da recuperação, sim, tá? Principalmente quando você usa o MH. Se você usa o MH diabetes, você vai recuperar tudo que tem lá, tá? Dentro, não tudo que tem na árvore, tudo que tem no termo, no descritor de assunto, tá? Essa é uma outra diferença de PubMed e BVS. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu mostro, tá vendo? A pesquisa por categoria aqui, que você pode usar o MH, essa pesquisa, quando você quer incluir toda a árvore do descritor, que é o que faz parte, por exemplo, no caso de diabetes, não é o que está lá no termo diabetes, é o que faz parte da árvorezinha, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional. Para recuperar tudo isso, você precisa fazer esse formato de busca aqui, ó, utilizando a categoria, uma das categorias do termo com asterisco. Se você não fizer isso daqui, você só vai recuperar o termo puro e seus sinônimos, tá? Então, recupera sinônimos. A Luciane, ela ficou confusa. Ela disse, fiquei confusa agora na busca. Vocês sugerem usar MH ou TW, visto que ele recupera título, resumo e descritor também. Ótima. Não é necessário usar MH e TW na busca, como é necessário usar MH e TEAB no PubMed? Olha só, essa pergunta é muito boa, porque você vai ver muita estratégia de busca da BVS em que nós utilizamos tanto o descritor e daí depois nós repetimos o termo em 3 idiomas como TW. Por que que a gente faz isso, tá?
Primeiro, é recomendável usar os dois. Numa estratégia de busca que você quer ter uma abrangência maior, é recomendável usar os dois, tá? Porque não só o TW. Você pega o descritor, já traduz para 3 idiomas, já tem lá no Dex mesmo, e aplica ele como TW. Afinal de contas, ele vai recuperar no descritor, não vai? Vai. Mas se o termo utilizado no documento for um pouco diferente do descritor, da grafia que tem no descritor ou dos seus sinônimos, que também são recuperados, você não recupera na BVS, nem no PubMed. Aliás, no PubMed eu tenho minhas dúvidas, mas na BVS você não recupera. Então, por que que eu incluo o MH, né, que é o descritor, e mais o TW traduzido? Porque o MH, quando você indexa o documento, não importa a forma como aquele termo tá aparecendo no documento, você tem o descritor de assunto. Então, você recupera pelo descritor. Mesmo que aquele termo apareça grafado de uma forma diferente do que a gente previu, como TW, né? Mesmo sendo um descritor de assunto. Então, quando você quer ter uma abrangência maior e não ter problema, não perder, você inclui o MH na sua busca, que isso vai te dar um resultado melhor referente àquele tema, tá? Por quê? Porque o TW que você previu lá, que é o MH, pode não ser o descritor de assunto que está da forma como o tema está escrito no documento. O documento, por exemplo, ele foi indexado daquele jeito, mas ele escreveu de uma forma diferente. Bom, o que acontece? Na maioria das vezes, funciona bem só o TW, mas para garantir, a gente costuma colocar o MH. Nunca é demais, tá, gente? Então, a gente coloca junto também. No PubMed também dá diferença, tá? Se você colocar termo livre, né? No PubMed, ou o MH e o termo livre, tá? Vocês vão ver na estratégia que eu fiz, deu essa diferença. Então, nós conseguimos, olha, tem um MH, a gente escolhe, só que o MH você põe só um idioma, tá? Não precisa pôr todos. Você escolhe o idioma, coloca, vou repetir o mesmo MH em três idiomas para recuperar nos TW. Tudo bem, tá? E é sim recomendável. A gente recomenda que se faça assim, tá? Melhor, é até melhor. Continuando aqui, nós temos alguns campos mais também que nós utilizamos bastante na BVS, a forma de grafar esses campos, tá? Muitos deles já têm filtro, né? Então, por exemplo, o campo revista, idioma, data de publicação, tipo de publicação. O tipo de publicação não é bem um filtro pelo campo, é um filtro por estratégia de busca, mas ele está incluído na BVS. Assunto, tá? Então, alguns já têm os filtros na BVS. Aqui nesse endereço, vocês têm aqui onde vocês podem consultar mais campos que nós utilizamos também a forma de utilizar, tá? E no PubMed? Eu faço a pesquisa no PubMed, dá muito mais resultado que na BVS. Quantas vezes a gente escutou isso? Gente, nós que somos bibliotecários, né? E às vezes vem uma pessoa que está fazendo uma pesquisa no PubMed, ele fala, não, eu só uso o PubMed porque lá dá mais resultado. Mas por que dá mais resultado? Por alguns motivos, tá? Um deles é que são sistemas diferentes, eles têm formas diferentes de recuperar. E o PubMed, ele utiliza como campo default o campo all, não é o campo TW, tá? Fora que o campo TW no PubMed, ele tem uma pequena diferença do campo TW na BVS, tá? Ele recupera umas coisinhas a mais que na BVS não recupera. Mas no PubMed, o que interessa aqui é que ele, quando você não coloca nenhuma indicação que você está utilizando um determinado campo, o PubMed utiliza como default o campo all. O campo all não existe na BVS, tá? Esse campo all, ele aplica esse ATM aqui, que é Automatic Term Mapping. Então, o que ele faz? Ele pega o tema que você jogou lá e ele abre muito aquele tema, tá? Ele abre para palavras similares, ele abre para sinônimos, ele abre para
quando faz parte de um descritor de assunto, ele busca na instituição, por exemplo, que o nosso TW não busca, ele busca no nome do autor, vamos supor que o autor tenha lá um Leite no sobrenome, né? Isso seria muito mais português e brasileiro, e o português de Portugal e o do Brasil. Se ele tem leite no nome e você está pesquisando sobre propriedades do leite, no caso do PubMed, ele vai recuperar o documento que tem esse autor também. Esse campo all é uma junção de todos os campos que são usados no PubMed. Então, quando você não especifica a estratégia de busca, é um samba do crioulo doido, gente. Assim, vou dizer para vocês, você sempre vai recuperar alguma coisa, claro, porque você vai encontrar dentro desse mapping, que é utilizado para os termos quando eles não são atribuídos com campo no PubMed, ele vai recuperar alguma coisa em algum campo do documento, tá? Você melhora, né? E eu gosto de utilizar as aspas no PubMed, quando você, apesar de não utilizar nenhum campo específico, você utiliza as aspas duplas. Tá? Por quê? Porque esse mapeamento ele vai ficar mais, não vai para todos os campos, ele vai ser muito mais restrito, tá? Ele vai, por exemplo, para o descritor de assunto, ele vai mapear a frase inteira que está lá dentro das aspas, não todas as palavras que estão na frase. Isso dá uma diferença monstra na nossa estratégia de busca. Porém, o PubMed, quando você utiliza um campo de busca, ele reconhece aquele termo dentro daquele campo, você não precisa usar obrigatoriamente as aspas, né? Sendo frase. Você pode usar, mas você não precisa, tá? Então, vamos supor que você queira recuperar no título a tal da febre amarela, yellow fever, e já é um descritor de assunto, mas você quer recuperar no título, você coloca yellow fever TI, né? Que a forma de usar é diferente. Ele vai recuperar o Yellow Fever no TI, tá? Ele busca, ele reconhece aquele campo no título, mesmo você não colocando as aspas, tá? Eu gosto de usar, porque se eu estou usando na BVS, já é uma coisa a menos para eu mudar para o PubMed. Mas quando você usa com esse tipo de limitação, você já vai ver que o resultado já fica mais próximo. Outra coisa que dá bastante diferença no resultado do PubMed para a BVS. Lembra que eu falei da árvore de descritores de assunto? O PubMed, por padrão, ele explode a árvore, né? A gente usa esse termo explodir, expandir. Então, no caso do diabetes, ele vai incluir diabetes. Você pesquisou por diabetes, ele inclui todos os tipos de diabetes lá na pesquisa, no resultado. No caso da BVS, não. Se você usou MH diabetes, é só diabetes. Se você usar no PubMed diabetes MH, ele vai pegar diabetes e tudo que está na árvore de diabetes, tá? E você tem uma forma também de limitar isso, que são os limites de uso do PubMed. Como eu falei, hoje nós não temos por objetivo ficar ensinando, né, a forma, a sintaxe de cada sistema, não é o objetivo hoje, porque não daria tempo, tá, gente? Eu tô falando das grandes diferenças. Porém, ambos os sistemas, tanto o PubMed como o BVS, eles têm lá a sua ajuda para mostrar como que você lida com cada coisa dessas dentro dos dois sistemas. Rose. Oi. A Ana Paula, ela está querendo saber um pouco como que fica essa questão de você usando esses campos de busca, os artigos que não foram indexados ainda. Como que fica essa questão, né? Ou seja, você vai ter uma diferença de resultado por conta do que não foi indexado. A outra pergunta aqui, complementando, é a Jéssica, ela quer por que a BVS não explode a árvore? Então, são duas coisas, né? Uma dos artigos que não estão indexados e outra porque não explode aí. Vou começar pela da Ana Paula. Ana Paula, os artigos, quando eles entram na base de dados, o editor já tem um preenchimento de campos mínimo, tá? Que é título, data, etc. O que não vai ser recuperado dentro de um artigo quando ele ainda não está indexado? O descritor de assunto, tá? Então, o descritor de assunto do documento só vai ser recuperado no documento quando ele já está indexado
e foi atribuído o descritor. Por isso a gente usa muito TW também, tá, gente? Porque hoje a gente sabe que a velocidade de indexação não alcança a velocidade de produção. Então, para não perder documentos, a gente acaba usando muito TW também, mas não deixa de usar o descritor de assunto, tá? Então, ele, nos campos que são mais básicos, como resumo, como título, como data de publicação, nome da revista, esses campos já são preenchidos pelo editor, mesmo o documento não estando ainda, não tendo descritor de assuntos, você recupera utilizando o campo, tá? Sem problema. Referente, por que a BVS não explode a árvore? É uma opção nossa, né? É uma opção do sistema. A BVS, né, na sua concepção, a BVS não, o IAX, que é o sistema que é utilizado na BVS, na sua concepção, ele foi criado para não explodir, porque nós entendemos que isso traz mais especificidade para o resultado, tá? E por quê? Se você quer explodir, você tem que colocar lá a sintaxezinha com a categoria, com asterisco, como eu mostrei. Mas, por padrão, a gente não explode. Por que o PubMed explode? Porque a opção deles foi explodir. Por que ele utiliza o campo all como default? Porque a opção deles foi utilizar o campo all como default. E dentro do campo all do PubMed estão incluídos todos esses campos aqui, tá? São opções de cada sistema, tá? Você pode me perguntar agora, quando eu faço pesquisa na Embase, explode ou não explode? O vocabulário lá é outro, né? É o entry. Eu não sei, tá? Eu precisaria pesquisar isso e por isso que a gente precisa ter uma aulinha de Embase aqui também para poder saber um pouquinho desses particulares, tá? Eu não sei te informar. Então, são opções de cada sistema. Aqui também você pode consultar os campos de busca do PubMed. E aqui a gente vê um resultado de estratégia de busca e vocês vão ver que é bem diferente, né? Uma de PubMed e uma da BVS. Essa é a estratégia de busca de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos que a gente usa para fazer o filtro de ensaio clínico, né? Veja só, gente, aqui no PubMed, a mesma estratégia de busca, tá? Ela é utilizada aqui, tá vendo? Com MH, com PT, tá? E aqui ele utiliza alguns termos livres, né? Placebo, placebo no título, e um conjunto de termos livres aqui embaixo na parte vermelhinha também, tá? Na BVS, por exemplo, ele tem mais descritores previstos, porque um dos motivos, ele não inclui a árvore, então a gente inclui alguns outros descritores da árvore aqui, tá? A gente não explode categoria, mas tem alguns descritores da árvore. Na parte de TW, ela tá bem similar com a diferença que a gente tem algumas traduções, tá? O TW aqui, gente, como eu falei para vocês, não precisa colocar, mas aqui ele tá bem colocado para que a gente possa mostrar, né? O que é um, o que é outro. O campo TW no PubMed é mais similar com o nosso TW, mas se eu não tivesse colocado nada aqui, ele ia para o UOL. E no UOL ele fica meio insano a recuperação disso daqui, tá? Então aqui a gente deu a opção para colocar TW para ficar mais parecidinho com a BVS, né? Para esse resultado aqui. Então, olha só, aqui, por que tem mais termos? Porque a gente traduz, né? Justamente porque é um termo que não é controlado, né? Os termos, falando de uma forma mais simples, termos controlados, o que são controlados? Os termos DexMesh. E não precisa traduzir. Termos que não são controlados, né? Palavras de título, de resumo, e qualquer outro campo que não seja controlado, precisa você traduzir, tá? Então, usou o termo aberto na BVS, a gente inclui as traduções para ter uma melhor recuperação, tá? Por conta das características, principalmente das bases que são latino-americanas, tá? E aqui a gente tem, né, de novo, mais um joguinho com palavras, né? Sempre incluindo traduções que não aparecem no PubMed. Então, a estratégia da BVS, ela é parecida, mas ela não é igual. Olha a forma de usar os campos, tá? O PubMed de uma forma, a BVS de outra forma. Então, elas são bem similares na aplicação, mas diferentes no uso, tá? O resultado
pode ser mais similar dessa forma. Não, nunca vai ser igual, tá, gente? Por que não vai ser igual? Por causa dos sistemas, por conta da atualização. Isso eu estou falando de Medline só, tá? Não estou falando de Lilacs. Então, Lilacs, a gente, por conta de Lilacs, por conta da grande quantidade de bases latino-americanas, com quase 2 milhões de documentos na BVS, a gente precisa prever essas variações para recuperar documentos nessas bases também. Beth, alguma dúvida? Mais alguma coisa? Dúvidas não, mas as meninas estão comentando aqui que a Embase, né, tem as suas especificidades também, e eu estou aqui já vendo alguém, tipo a Juliana, a Jéssica, que estão dizendo que não são expert, mas tem muita familiaridade com a Embase, né? A Juliana, inclusive, eu já assisti a apresentação dela, né? Então, assim, seria bem legal. Eu já fico aberto o convite aqui, tá, gente? Vocês podem ou apresentar nesse fórum, ou se não, se preferirem, podem gravar uma apresentação e enviar uma que vocês já tenham, não precisa ser gravado específico para a rede de referencistas, para que a gente possa disponibilizar na rede. É muito, muito importante. Isso é de interesse nosso também. Eu sei que a Elsevier faz os seminários, mas, gente, vou dizer para vocês, a gente sabe, né, das demandas mais específicas e tudo, e nada melhor do que quando é falado por um bibliotecário, né? Então, nós precisamos também dar um pontinho para nós, né? Tá bom? Então, e aí eu vou dar prioridade, preferência para alguém da rede aqui, se tiver um seminário de Embase gravado, se quiser gravar se for fazer esse seminário, né, e gravar, por favor, compartilhe com a rede essa gravação, né? Ou se quiser fazer aqui dentro de uma dos próximos eventos que já estão agendados, ou agendar de acordo com a demanda de vocês, estamos abertos para qualquer negócio, tá? É só avisar. E eu vou entrar em contato com vocês pedindo, tá? Isso e mais algumas coisinhas também que nós temos de demanda aí das capacitações. Porque só a gente falando aqui também, né? Cansa um pouquinho. Vamos mudar um pouco essas carinhas, né, Beth? É muito bom. Vamos lá, vou continuar a apresentação. Já estão vendo a apresentação de novo? Já, está aparecendo. Ok, vamos lá. Bom, mais uma lembrancinha, né? Sempre adaptar de acordo com o sistema. Vou colocar aqui para vocês, gente. Isso aqui não é nenhuma receitinha de bolo, mas é só para a gente lembrar, tá bom? Alguns passos que a gente não pode deixar de utilizar para construir nossa estratégia de busca, né? Utilizar, a partir da pergunta de pesquisa sua ou do pesquisador, identificar palavras, termos significativos. Essa identificação é feita pelo DexMesh, no PubMed pelo Mesh. Posso identificar os do PubMed pelo DexMesh? Pode, só cuidado para não incluir termo do Mesh que não é daquelas categorias 4 que são mais específicas, mas você pode utilizar a BVS, o DexMesh que está na BVS para também fazer essa busca. A entrevista com o pesquisador, né? Ou o formulário, tem gente que tem um questionário do pesquisador ali, busca nos próprios sistemas, buscas bem livres, buscando termos que podem ser úteis para a nossa estratégia, a gente já sabe mais ou menos como fazer. Evitar verbo e stop words, que são as preposições, como eu tinha falado, né, naquele caso do de, fora de frases. Na frase não tem problema, tá? Mas fora de frase a gente não utiliza esses termos. Letras maiúsculas, minúsculas, acento, isso não faz diferença para a maioria dos sistemas de busca, e eu recomendo até que não seja usado, porque quanto mais caractere a gente põe na estratégia, mais processamento ela demanda. Então, na BVS, a gente já não curte muito usar acento, usar cedilha, maiúscula, a gente meio que faz tudo do jeito que da forma mais crua para deixar a estratégia mais limpa no sistema, tá? Incluir sinônimos, variações dos termos. Rosa, mas você não falou que os sinônimos já previsto no descritor é recuperado? É recuperado, gente, mas às vezes não está previsto, né? Então, vale a pena a gente incluir sinônimo, às vezes sigla,
tá? Siglas bastante específicas também são interessantes de incluir. Então, já fazer uma listinha com todos esses termos. E a listinha, gente, usa um Excel, separa por coluna, né? Então, cada tema numa coluna. Lembra do método que eu falei para vocês, tá? E no caso da BVS, muito importante utilizar os termos traduzidos. Não vá pesquisar só em português na BVS, pelo amor de Deus, gente. O pessoal às vezes fala assim, ai, eu vou fazer uma pesquisa na BVS, né? Lá pode fazer pesquisa em português, então eu pesquiso só em português. Ou só em espanhol. Não, gente, não faça isso. Por quê? A não ser que você esteja fazendo uma pesquisa só por descritor de assunto. Aí você pode se limitar a pesquisar o descritor em português ou em espanhol, porque a gente sabe que o sistema recupera em todos os idiomas. Mas se não for, se você não colocar lá na frente MH dois pontos, né, para pesquisar por descritor de assunto, você está pesquisando por termo livre. Ah, mas o termo é um descritor de assunto. Tá, mas você não está usando MH dois pontos, né? Então, utiliza esses termos em mais que um idioma, principalmente em inglês. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria dos documentos é publicado em inglês, mesmo de revistas brasileiras, tá? Mesmo de revistas de países de língua hispana, muitas revistas publicam em inglês. Então, não se pode limitar uma pesquisa para português com termos só em português, sendo que esses termos não são atribuídos a descritores, não estão pesquisados como descritores de assunto, tá? Vai dar uma diferença grande, sim, tá bom? PubMed, caso mantenha a busca no campo all, tem que seja mais específico com os termos, porque é utilizado o ATM, né, que vai ser aplicado nesses termos que você coloca sem campo nenhum, tá? E construa a estratégia de acordo com cada tema, né? Se for o pico, com cada elemento, né? Você vai primeiro trabalhar com os termos do P, depois você vai trabalhar com os termos do I. Se você tiver algum C, por exemplo, você vai trabalhar separado. Por quê? Porque senão vai virar bagunça, tá? É a questão dos parênteses. A gente precisa trabalhar separadinho, tá? Outra dica muito boa. Caso você não construa estratégia de busca nos formulários, você precisa utilizar o bloco de notas, que é o mais recomendável para trabalhar a estratégia de busca. Ah, posso usar Excel? Se teu Excel não estiver trazendo formatação, né, não estiver configurado para formatar com algum tipo de letra, sim. Caso contrário, use o bloco de notas, tá? Para não trazer nenhuma sujeirinha de formatação de caractere para a estratégia de busca. Isso impede resultado muitas vezes. Beth, tem alguma dúvida? Pode falar. E a busca de termos livres em francês na BVS, recomendam incluir também? Jéssica, depende do tema. Como está disponível, né? Na verdade, você pode incluir qualquer idioma, alemão, você pode incluir qualquer idioma que siga o nosso alfabeto. Se for um tema, por exemplo, que você sabe que está sendo muito pesquisado na Alemanha, vale a pena você incluir os termos em alemão. Se for um tema que tem força, né, de publicação, por exemplo, em francês, vale a pena você incluir os termos em francês também, tá? Por quê? Porque você amplia. Não quer dizer que a gente só tem português e espanhol na BVS, não. É o idioma do documento, tá, gente? O documento pode estar em qualquer idioma, inclusive em idiomas que o nosso alfabeto aqui não prevê, tá? Como o russo, como o chinês, por exemplo, tá? Aí você não vai incluir o russo e o chinês porque vai dar erro na recuperação por causa dos símbolos. Mas sendo o alfabeto que nós utilizamos e um tema que esteja, por exemplo, tendo destaque em alguma região de idioma diferente, você inclui os termos nesse idioma, é recomendável. É que o inglês, ele acaba abrangendo muita coisa, mas às vezes sim, pode acontecer e pode incluir sim, tá? Pode incluir. A gente tem estratégia com termos em alemão, inclusive, tá? Pode incluir francês, tá? Também. Oi. Poderia mencionar a Cibele Fontes, está pedindo, poderia mencionar a diferença na formatação das aspas na estratégia? Acho um detalhe muito importante. Ah, com certeza. Obrigada, Cibele.
Lembra aqui, gente, quando eu falei para utilizar o bloco de notas, tá? A BVS, tá? A gente já tentou trabalhar com isso, ainda não teve muito sucesso, não. Mas quando você faz uma estratégia no Word, por exemplo, né? E o Word ele formata, dependendo do Word que você está usando, ou ele vai para Calibri, que é a letra, ou ele vai para Arial, ou ele vai para Times, ele formata as letras, né? Cada formatação, principalmente não tanto das letras, mas dos símbolos, né? No nosso caso, muito especificamente das aspas, né? Você vai ver que aparece aquela aspa dobradinha assim, né? Com desenho assim, com aquela voltinha. Quando você utiliza o Word e você utiliza a formatação, que ele formata, né? As aspas daquele jeito, você coloca na BVS para pesquisar e dá erro. Coloca e dá erro, coloca e dá erro. Nossa, mas o que que eu faço então? Você tem que digitar as aspas no bloco de notas. Também não vai adiantar pegar a estratégia do Word e colar no bloco de notas, porque aí ele assume a formatação que estava no Word. Você tem que montar a estratégia no bloco de notas, tá? Ou no Excel, com aspas retas, que são aspas sem formatação. Se incluir formatação, vai dar erro na busca, tá? Vai dar erro na busca. É uma limitação do sistema, tá? Da BVS. E dá ruído mesmo, viu, gente? Porque aí você fala assim, ah, não, mas eu vou copiar e colar, eu copio e colo a aspa reta lá no Word, eu prefiro usar o Word. Aí você dá um espaço, ele formata as aspas de novo, e aí você acaba perdendo quando você vê, é por causa de uma aspa formatada, tá? Dá um ruído danado, pode falar. A Jéssica está falando do MH, está recuperando em francês. Ela queria que você falasse um pouquinho desse tema. E também está falando que você do Notepad+, né, para você falar um pouco dessa É uma ferramenta, tá? Para quem usa o bloco de notas, eu, por exemplo, para fazer estratégia, eu uso o Notepad tá? Ou bloco de notas Notepad++, Notepad++. E se você não tem no teu Office, você baixa ele porque é um bloco de notas muito legal, tá? Ele é um bloco de notas que se você mostra, por exemplo, você seleciona o parênteses, ele te mostra onde aquele parênteses está fechando, te ajuda muito na estratégia de busca, tá? Então é uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar a estratégia de busca. E o outro, MH, recupera sim em francês, Jéssica. Então, por exemplo, quando o documento está em francês e ele já é um documento indexado na BVS, você pode utilizar o descritor em qualquer idioma que ele recupera assim no francês, tá? Também. Só o TW que a gente precisa traduzir, porque senão não pode ser que não recupere, mas o descritor sim é recuperável. Bom, Beth, eu vou agora fazer uma parte que é mais mostrando um pouquinho do resultado, e aí a gente deixa as perguntinhas para o final para poder fechar, senão a gente passa muito do tempo, tá bom? Tô adorando essa interação de vocês, ótimo. Gente, só para mostrar, BVS, temos o portal regional, logo vai estar de cara nova. Então, temos aqui o como pesquisar, tá? Que vocês podem consultar algumas dúvidas que eu falei para vocês. Todo portal tem isso. Minha BVS, gente, quem não fez o cadastro, faça, porque principalmente nós, que somos bibliotecários, às vezes atendemos demandas de usuário e tudo. Você entra na BVS fazendo o cadastro da Minha BVS, você já tem uma área que você está lá guardando o seu histórico de busca, seus documentos, seus temas, publicações, as estratégias, está tudo lá bonitinho no Minha BVS, tá bom? No PubMed você tem uma NCBI, na BVS você tem o Minha BVS. Quando você entra na BVS para fazer a busca, já faz seu login, o meu, por exemplo, é com o Google, eu clico lá, clico em Google, ele já me loga e fica tudo marcadinho o que eu fiz, já fica lá no Minha BVS. Muito legal para quando a gente está trabalhando com estratégia de busca. Rose, só mais duas perguntinhas aqui, ó. Dando continuidade no Notepad+, a Jéssica pergunta, né? Dá para usar online? Dá para usar online ou há alguma outra ferramenta, tipo a do Google Drive, que possamos utilizar? Deixa eu pegar aqui, espera um pouquinho só. Ela está afirmando ou está perguntando? Ela está perguntando.
tá? Eu baixei, Jéssica. Não sei se dá para usar online. Eu tenho ele aqui comigo, tá? Posso até Tá. mostrar para vocês. E a Juliana, ela está falando qual é o limite de estratégia que podem ser armazenadas. No, armazenada onde? Ela disse aqui. Qual o limite de estratégias que podem ser armazenadas? Se for no minha BVS, não tem limite ainda, tá? Por enquanto, tá? Referente a número de caracteres, às vezes a gente tem limite. Aí tem uma. É na minha BVS, ela confirmou. Por enquanto, até onde eu sei, não tem limite, tá? Mas a gente faz uma gestão, né, gente? É legal. Também não deixar tudo lá, né? Porque daqui a pouco o servidor não dá conta, eles falam assim: nós vamos limpar o que tem mais de um ano. Isso que eu tô falando, não sei, tá? O que pode acontecer, pode dar problema, gente, é que às vezes a gente faz estratégia muito grande e como a gente não trabalha com histórico, como no PubMed, ela não roda na nossa interface. Né? Então a gente tem que trabalhar preocupado de quebrar essas estratégias que são muito imensas, né? E para rodar, quando ela é muito grande, você coloca ela lá numa linha do formulário avançado que ela roda, tá? Dá para você ver a resposta, ele mostra no IAX a resposta quando ela passa o número de caracteres, só que você não consegue navegar nela, porque cada navegação é um caractere a mais, aí ele já não navega. Mas dá para ver a resposta. Então, o ideal é sempre você quebrar, né, as estratégias. E aí, para combinar os resultados, a gente usa qualquer gerenciador de referências, né? Porque aí ele consegue combinar as estratégias também, tá? Então, você quebra, quando a estratégia é muito grande, convém quebrar, tá? Bom, seguindo o método Pico, eu vou dar um exemplo com esse tema aqui para vocês. Não vou falar de Pico, só vou dar o exemplo mostrando por quê. Porque é importante a gente fazer isso, é importante a gente separar os temas da nossa necessidade de pesquisa para que a gente possa trabalhar melhor com cada tema. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com o meu P, tá? Que são os profissionais que atuam na atenção primária em saúde, e com o I, que é o pagamento por desempenho. Então, eu vou trabalhar com esses dois aqui para tentar responder essa pergunta. Por que eu não vou trabalhar com o C e com o O? Com o C, porque o pagamento é o pagamento tradicional, e se eu colocar lá pagamento tradicional, é um termo que não tem muito significado para a busca. E eu sei que com esses dois aqui eu já vou ter, eu posso ter um resultado bom, não preciso incluir mais esse limitante aqui. Quando o C é uma coisa que precisa ser incluída, como no caso de um ensaio clínico randomizado, que não é placebo, placebo também não precisaria incluir. Eventualmente você coloca para poder limitar mais, para você poder refinar mais o resultado. Mas não, eu normalmente uso o C só quando ele tem uma outra substância bastante específica. Por exemplo, comparar uma vacina com outra vacina. Comparar uma intervenção de cirurgia com uma de fisioterapia específica, aí sim, tá? Caso contrário, eu uso mais a intervenção mesmo. E o O, gente, quando você busca uma resposta utilizando o pico, que é um desfecho, às vezes você incluir o O, você dá uma tendência de recuperação para aquele O, para aquele desfecho. Então, é uma coisa que a gente raramente usa, salvo em alguns casos mais específicos. Então, pensando nesses dois grupos principais aqui, que eu vou tentar responder essa pergunta. Aí aqui eu trabalhei com o quê? Com os termos de atenção primária. Por que eu não coloco aqui o profissional? Eu coloquei alguns, tá? Eu não vou colocar profissionais que atuam na atenção primária, porque isso não vai recuperar no sistema, né, gente? Então, a gente tem que trabalhar com termos mais robustos. Então, eu pesquisei no Dex, aí tem alguns sinônimos que eu busquei de lá, tem tradução, tem o médico da família aqui, que eu sei que é um médico que atua na atenção primária, poderia colocar também o enfermeiro, né, da unidade básica, sei lá, algum termo que seja mais específico para medicina de família ou atenção primária em saúde. É um exemplo, tá? É uma das colunas lá do meu, um dos tópicos da minha estratégia de busca. E aí, o que eu vou fazer com eles? Vou aplicar os recursos. No caso da BVS, eu dei um exemplo aqui de uso de MH, tá?
Tá vendo que no MH eu peguei atenção primária em saúde. E aqui no TW, tá? Eu tô pegando só atenção primária, que vai incluir isso aqui também. Mas é aquilo que eu falei, né? Da questão da indexação, às vezes nos garante melhor trabalhar com o termo também. Tem outros termos aqui que são MH, tem, por exemplo, médico de família, mas eu não coloquei aqui, deixei no TW só para dar o exemplo mesmo de vocês de um uso. Poderia colocar um TI, né? Ah, eu quero atenção primária no título. Conforme você vai limitando com o campo, a estratégia vai te dar uma determinada resposta. E aí, trabalhando por tema, eu já fecho meu parênteses naquele tema, tá? Eu tenho que lembrar de fazer isso, ok? Coloco os operadores, coloco as aspas nos termos compostos. A mesma coisa aqui para pagamento por desempenho, né? Vários termos aqui, tá? Eu levantei para pagamento por desempenho. Também montei a estratégia de busca aqui, ó. Tem um termo que é interessante, que é planos de incentivos médicos, né, que pode não ter a ver somente com pagamento por desempenho, mas quando você pesquisa por esse tema, é uma resposta que vem comum na nossa interface, tá bom? Então, é só para dar o exemplo de uso, tá? E aí, eu vou construir a estratégia de busca. Olha aqui as duas. Fechei os parênteses em cada tema já na construção do tema, tá vendo? Por isso que não adianta eu construir tudo misturado, gente, senão depois eu vou fazer uma bagunça com os meus parênteses. Fechei, incluí o end aqui no meio, tá? E aí eu tenho combinando o meu P com o meu I, tá bom? Vou mostrar isso daqui na nossa interface. Eu estou fazendo mais rapidinho para depois ver se dá tempo de navegar, mostrar algumas coisinhas para vocês. Olha lá, combinando esses dois, deu 1.451 documentos, que não é, né, no meio de 31 milhões, você vê que não é uma soma exagerada. Tá vendo as bases de dados aqui onde ele recuperou? Olha que interessante. Claro que a maioria na Medline, né, por conta da quantidade de documentos, mas tem de Lilacs, tem de Ibex, que é uma base espanhola, tem de recursos humanos, Binasses eu não lembro se é da Argentina, eu não estou lembrando. Coleciona-SUS, que é do Brasil, enfermagem. Então, assim, muito legal que ele já dá em cada fonte de informação onde foi recuperado o documento, tá? E deu aqui, você pode falar, 1.451 é muito? Tá, então aí a gente vai usar a interface para fazer o quê? Fazer, por exemplo, algum filtro. Mas antes de fazer isso, olha só. Ah, esse filtro, isso aqui é depois. Deixa eu voltar aqui primeiro. Aí eu uso a interface e vou falar, bom, eu quero por revisão sistemática e também revisão sistemática de estudo observacional. Tá vendo que eu vou selecionar. Pode selecionar alguns outros tipos. Aqui por trás tem estratégias de busca, todas lá no repositório, se vocês quiserem conferir que estratégia está por trás desse filtro aqui, né? Então, você tem lá, eu selecionei, por exemplo, revisão sistemática e revisão sistemática de estudo observacional, que já vai dar um número razoável para eu observar meu resultado aqui, tá? E aí, quando eu faço isso, aqui, gente, nessa caixinha de detalhe da pesquisa, vai ficar esse meu movimento. Quando eu processar a busca, olha só, ele tem a minha estratégia de busca aqui, bonitinha como eu fiz, e tem o filtro que eu coloquei, que são dois filtros de tipo de estudo, né? Isso aqui é uma linguagem de sistema do processamento, mas se você copiar essa expressão lá na caixinha de busca, vai dar exatamente o mesmo resultado que você fazer a seleção na própria interface. Então, para documentar, talvez seja interessante guardar essa daqui. Então, selecionei. Eu tenho ainda uma caixinha mais filtros aqui em cima. Se eu quiser, por exemplo, ver, né, que não está aparecendo na interface, mas aqui em cima está essa caixinha mais filtros, ó. Eu posso incluir, por exemplo, o filtro limite, que pega a faixa etária. Eu posso incluir filtro de país e região como assunto, que é um filtro que eu coloquei aqui que não está lá. Ano de publicação, revista, país de afiliação. Tem alguns outros filtros aqui que você pode incluir, tá? Que é opcional. Os que estão marcados lá, que são esses primeiros, esses já aparecem automaticamente. Você customiza como você achar melhor. E aí você tem o resultado que é de 88 documentos. Dos 1.400 e pouco, você teve 88
entre revisões sistemáticas e revisões sistemáticas de estudos observacionais. Aí, por exemplo, como o primeiro veio esse daqui, eu olhei o título, só um minutinho, Beth. Eu olhei o título aqui e falei, nossa, que estranho esse título, eu estou pesquisando por pagamento por desempenho e veio um negócio de prontuário eletrônico, de médico da atenção primária. Bom, atenção primária já sei que está na minha estratégia de busca. Aí eu fui procurar onde que ele trouxe a questão do pagamento por desempenho, e aí eu achei no meio do resumo esse termo, que é um dos termos da estratégia de busca. Então, nesse caso aqui, ele fala do uso do prontuário eletrônico, né, considerando, né, que se o médico tiver um incentivo financeiro, ele pode fazer isso de forma mais efetiva. Então, se a minha pergunta tem a ver com isso, é uma especificidade do tema que eu pesquisei, tá? 88 revisões nesse tema. Claro que você vai olhar o resultado, você vai ter mais revisões que são bem específicas do tema, e vai ter algumas que são associadas, como é essa que eu recuperei, por exemplo. Tá bom? Pode falar, Beth. Desculpa ter interrompido aqui. A Karina perguntou algo assim, cravado nesse tema que você está falando agora, que eu achei bem importante para esclarecer. Os filtros que estão aí, que você está falando desses filtros, eles se aplicam somente para os registros indexados? Achei bem importante essa pergunta. Uhum. Ótima pergunta. Não, os filtros são aplicados em qualquer documento do resultado, dependendo do filtro. Por exemplo, o filtro assunto principal é o nosso MJ, o Major Tópico do DEX, não é o MH, é o MJ. Então, o filtro assunto principal, os filtros que são de metadados, né, que são, por exemplo, deixa eu ver aqui, base de dados, assunto principal, deixa eu ver qual mais, acho que revista, talvez. Esses filtros que são de metadados, eles são aplicados só nos indexados. Mas a maioria deles, né, que são de estratégia de busca, coleções, não, coleção também é aplicado, acho que em todos. Mas a maioria deles, por exemplo, o tipo de estudo é estratégia de busca, limite é estratégia de busca, país, ano de publicação não é estratégia de busca, é metadado, mas ele não depende do documento estar indexado. Na verdade, o que vai impactar grandemente, que não vai ser aplicado nos documentos não indexados, é o assunto principal. Tá? É o que vai ser mais impactado. Os outros, eles podem ter um pouquinho de impacto, mas a maioria é aplicado em todos os documentos, não só nos indexados, tá bom? Bom, vamos para finalizar aqui, para a gente não passar demais o nosso tempo. Eu não sabia que esse tema ia dar tanto pano para manga, mas é bom assim, né, gente? Qualquer coisa a gente complementa também. Por isso é bom, tá? Eu vou reforçar com vocês a atividade, vou mandar para cada um. Beth, você está passando a lista de presença para eles? Várias vezes. Eu vou passar para vocês as atividades, tá bom? Que é publicar uma estratégia no repositório, e eu quero que publique versão BVS e versão PubMed, tá bom, gente? Vamos ver se... A Jéssica já está clamando aqui para a gente fazer a parte 2 dessa apresentação. Olha, tá bom, mandem as sugestões que a gente verifica a possibilidade de incluir no nosso cronograma também, tá? Obrigada, Jéssica. PubMed, gente, vamos lá. A mesma estratégia de busca. Olha, o PubMed também tem como você saber onde você pesquisa, como, os campos de dados, né? Tá aqui no Learn, dentro do PubMed. E o login aqui é no MyNCBI, né? Que é equivalente à minha BVS também, onde você guarda as suas buscas no PubMed. A estratégia do PubMed é menorzinha, né, gente? Por que ela é menorzinha? Por conta das características e porque eu tirei todos os termos que não eram em inglês, tá? Coloquei uma estratégia similar, mas tirei os termos que não eram em inglês. E tá vendo que eles estão entre aspas aqui, bonitinhos. E olha só, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Se eu tirar as aspas, tá? Eu não fiz aqui a estratégia sem aspas para não
não ficar incentivando vocês. Mas se eu tirar as aspas, eu fiz um experimento. Eu deixei esses MH aqui, mas eu tirei as aspas desses outros aqui e deixei como termo aberto. E ele jogou no UOL. Gente, ele deu 7.400 resultados. E essa aqui é a estratégia de busca lá no detalhe da pesquisa do PubMed. Você vê que ele pega, ele desmembra, por exemplo, primary healthcare, tá? Ele coloca procura primária em todos os campos, saúde em todos os campos, care em todos os campos. Daí depois ele procura de novo dentro do que é mesh, né? Ó, esse daqui é mesh, então ele procurou no mesh. Mas aí o que não é mesh, que eu não falei que era, physicians, ele procurou num campo, family. Então dá um resultado que o povo fala, sempre dá mais no PubMed, gente. Esse mapeamento, se você não tomar cuidado, ele é bom por um lado, mas pelo outro, você tem que tomar cuidado. E aí, tá vendo esse warning aqui? É uma stop word que ele, como eu não tinha colocado aspas no payment for performance, esse for aqui, ele falou, ó, esse for não dá para recuperar porque ele é stop word, então ele me disse que não recuperou. E ele mostra o que ele recuperou de cada tema aqui. Por isso, eu prefiro fazer bonitinho assim, ó, tá vendo? Olha ela com aspas aqui, ó. A nossa deu 1.400 e pouco, o do PubMed deu 1.900 e pouco, porque é essa grande diferença. O grande motivo aqui pode ser o MH, né? Porque ele traz toda a árvore do DEX e ele também aplica. Tá vendo que ele colocou o all fields aqui no no pagamento por performance, no financial arrangements, tá tudo no campo all. Isso quer dizer, tá no campo all, ele busca em todos os campos do documento, não só no resumo, no título e no descritor, tá? Então, isso faz dar essa grande diferença. Mais um pouquinho que é a questão da atualização, tá? A base é a mesma, a base é a mesma. Se eu pesquiso em um, eu preciso pesquisar no outro. Se você quer ter muita certeza, né? A base é a mesma, às vezes o resultado dá diferença, recupera alguma coisa em um que não veio no outro, você faz a busca nos dois, joga no gerenciador, ele tira as duplicidades, né? Você já separa o que está igual nos dois e aí vê o que veio de diferente de um para o outro, se é relevante, tá bom? Só que na hora que eu fiz minha seleção lá no PubMed, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu selecionei revisão sistemática aqui, tá? Eu poderia ter colocado meta-análise também, mas não coloquei aqui, para incluir na revisão sistemática. Eu selecionei revisão sistemática e selecionei também no journal aqui, eu selecionei Medline, para não incluir as outras bases que não são Medline. Então, só Medline. Então, no meu resultado, tá? Com Medline e revisão sistemática, eu obtive 56 documentos. Ah, na BVS veio 88. É porque a gente incluiu um filtro de revisão sistemática observacional. Mas da de revisão sistemática deu 57. Então deu parecido. Então você vê que no final das contas a coisa já fica, né, parecida. Então a gente precisa olhar se talvez esses 56 se batem com esses 57, o que não veio em um e veio no outro, tá bom? E as revisões observacionais que nós incluímos na BVS também, tá? Então, assim, tem os recursos, tem os filtros, ele também tem aquele mais filtros, que é isso aqui, né? Que eu mostrei para vocês, ó. Então, aí você navega, né, por tipo de artigo, por espécie, por idioma. Esse subject, gente, não é o descritor de assunto, são aqueles pré-estratégias que eles têm para alguns temas, por revista, por idade, tá? Então, você pode limitar, navegar aqui no mais filtros, que está aqui embaixo, ó, additional filters, tá? No PubMed, ok? Uau! Eu pensei que ia dar tempo de navegar, mas não deu. Mas tem alguma pergunta a mais? Eu posso responder, gente. Mais alguma coisa? Vou mostrar para você. Sim, Rose. Pode falar. Na verdade, tem 3 perguntas aqui, tá? A Karina, ela fala assim, o histórico de busca da BVS, alguns descritores aparecem
com o título e outros com o código. Funciona assim? Sim, quando você explode, você usa o código. Então, dependendo do que você utilizou, né, ele vai aparecer de acordo com o que você utilizou. Vamos supor que você quer pegar toda a árvore lá do diabetes. Então, você não vai pesquisar por MH diabetes, você vai pesquisar MH dois pontos, o código do diabetes, truncado com asterisco para incluir toda a árvore do diabetes. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. No histórico da pesquisa. Eu não sei, como a gente não tem, a gente tem um histórico lá na minha BVS, mas é de acordo com o que a gente coloca lá para pesquisar, né? Pelo que aparece lá, tá? A outra pergunta é da Luciane. Ela diz assim: para uma revisão sistemática, devo fazer a mesma busca no PubMed e na BBS? Então, Luciane, se você colocar na sua metodologia, na metodologia da revisão sistemática, que você buscou Medline via PubMed, você não precisa fazer a busca na BVS. Mas se o pesquisador quiser ter a segurança de ter recuperado tudo na Medline, você pode fazer nos dois e jogar no gerenciador de referências. Como eu disse para você, a base é a mesma, mas como a estratégia é subjetiva e os sistemas são diferentes, pode dar uma diferencinha de resultado de um para o outro, sendo que um pode trazer alguma coisa que o outro não veio. Depende do pesquisador. Não é obrigatório. Na metodologia da revisão só, você precisa colocar e qual foi que você optou, tá? Se você optar por um deles. A gente tem que falar um pouquinho disso depois, né? Dessas metodologias também. Vocês estão vendo minha tela com o Notepad? Sim. Sim, olha só para não, Notepad não. Então, estamos vendo aqui a aula. ver se não está aparecendo ainda, Beth, não? Tá. Tem uma perguntinha aqui também, Rose, antes de você. Falar. É da Jéssica. No PubMed, basta a busca em inglês? Naquela mesma linha que você falou sobre pesquisar em outro idioma, pode depender da área de estudo? Também se aplica ao PubMed? Olha, Jéssica, no PubMed um pouco menos, tá? Eles fazem a tradução dos resumos, né, e dos títulos, eles fazem sempre em inglês. Então, o impacto de você pesquisar em outro idioma no PubMed vai ser bem menor, tá? Se você quiser, você pode até colocar, mas ele vai colocar lá no teu resultado, não encontramos tal termo, não encontramos tal termo, né? Porque vai ser bem difícil de recuperar. Eu acho que não vale a pena, tá? Beth, vocês estão vendo agora o Notepad? Sim, estamos. Olha, eu tenho mais uma pergunta, tá? Deixa eu só mostrar aqui, que aí a gente faz a pergunta. Gente, ó, esse aqui é o Notepad++, tá? Ó, é assim, ó, Notepad, Notepad++, tá vendo? Tá? Vocês podem baixar, é livre, não é pago. Então, o que que eu gosto nele? Tá vendo? Ó, eu gosto de trabalhar minhas estratégias aqui, porque é muito legal. Por exemplo, se eu vou, tá vendo que aqui tem uma porrada de parênteses? Se eu clicar nesse aqui, ó, eu já sei que ele tá fechando aqui, tá vendo? Olha que bonitinho isso. É uma mão na roda pra gente, né? Às vezes você esquece alguma coisa. Isso é um dos recursos, mas para estratégia para a gente é bem essencial, né? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, eu sei que ele está fechando aqui, ele pinta. E se não aparecer, vamos supor que eu tenho um parênteses aqui que não está fechando em lugar nenhum, tá? Deixa eu apagar esse aqui só para mostrar para vocês. Aí tá, eu estou olhando a estratégia, aparentemente está tudo bem. Aí eu venho nesse parênteses, opa, tá sobrando um parênteses aqui, tá? Então aí, na verdade, eu vou ter que trabalhar. Agora eu esqueci de onde que eu tirei, daqui ou daqui? Acho que foi daqui, de cima. Aí, na verdade, eu vou ter que ver onde que tá faltando esses parênteses, batendo os outros, os demais, tá bom? Pode falar, Beth. Tenho duas perguntas aqui, tá? Da Karina, ela diz assim: o PubMed se utiliza dos filtros. Pode deixar fora os registros que ainda não foram indexados, usando os filtros do PubMed? E a Érica pede para você falar um pouco mais desses clusters do PubMed. Então, a PubMed é a mesma coisa, gente. O PubMed, acho que quase todos ali, eles são
como fala, eles buscam nos metadados dos documentos, né? Como ele não tem cluster de descritor de assunto, não tem filtro de descritor de assunto no PubMed, não impacta muito, não. Você pode aplicar, né? Ele, por exemplo, que está ali por trás das estratégias de busca, etc., da revisão sistemática. Ah, não, olha, tá aí uma boa pergunta. Agora eu estou falando e estou pensando aqui se eles estão usando metadado nos tipos de documentos ou se eles estão usando estratégia de busca. Eu preciso pesquisar um pouco para responder isso, tá? Eu vou pesquisar e vou deixar pendente aqui para vocês. Porque se for metadado, por exemplo, de tipo de documento, de tipo de estudo, por exemplo, ele não recupera. Mas se for estratégia de busca, recupera. Então, se for metadado, a não ser o metadado que o editor já entra, né? E normalmente ele não vai entrar de tipo de documento, como por exemplo, tipo de estudo, né? Como por exemplo, revisão sistemática, isso não pode impactar. Eu vou pesquisar isso, tá? Para ver direitinho, tá, gente? Porque eu não tenho certeza, então é melhor não responder. Na BVS eu tenho certeza que o que está com estratégia de busca não impacta nada, tá? E metadado, quando for o metadado que mais impacta no filtro ali é o de assunto. Referente aos filtros, Érica, do PubMed, a gente não tem muito tempo aqui de eu ficar mostrando, né? Mas eles são basicamente os filtros que a gente tem na BVS também, né? Mas ele não tem um filtro de assunto lá, tá? Não tá difícil de verificar, e lá na ajuda no help da pesquisa você tem informação sobre ele também, tá bom? Algo mais? Todo mundo assinou lista de presença, todo mundo preencheu o formulário. Oi. Sim. O Cássio, ele diz assim, existe um limite de termos para busca na BVS? Em alguns casos, em estratégias maiores, com muito OR, a base indica que não recuperou nenhum documento. Ah, tá bom. Sim, acontece sim. O que eu falei para vocês, como a gente utiliza muito o browser, né, para fazer a busca, o limite da estratégia de busca está limitada com o número de caracteres do browser, que é um número razoável, é um número grande. Mas Rose, travou a sua fala. Eu acredito que ele travou para todo mundo. Não sei se ela caiu aqui. Vou aguardar 2 minutinhos para ver se ela volta, e senão eu encerro aqui com... ela travou. Pessoal, ela travou, né? Então, a Rose caiu aqui, ó. Bom, eu não sei se ela já estava na finalização, ela está voltando. Espera um pouquinho, ela está voltando. Desculpa. Bom, deu um tilt aqui, né? Mas, bom, gente, na verdade, né, a gente precisa encerrar. Eu caí por um minutinho, deve ter tido alguma instabilidade aqui na internet. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vi que ficou bastante dúvida, hein? Eu vou tentar responder, né, as dúvidas de vocês. Vou dar uma checada no chat, ver se ficou mais alguma coisa. Eu estava falando do quê? Nem me lembro. Que eu fiquei preocupada. Rose. Oi. Dúvidas não ficou muitas, não. Se o DEX é baseado no MESH, não podemos contribuir com sugestões de termos? Bem interessante essa pergunta, né? Bem interessante, e o DEX está com cara nova, né? O pessoal está pedindo a parte 2, tá? Eu acho que vale a pena pensar de dar uma continuidade, sim. Tá todo mundo aqui pedindo parte 2. Vocês que estão pedindo parte 2, mandem e-mail para a gente ou para o bironline@parro.org pedindo o que vocês querem nessa parte 2, tá? Mais especificamente.
Dex, pode sugerir, você entra lá no Dex, tem sugestão de termo, mas não é assim, né, gente? Só sugere, tem um processinho para sugerir o termo, tá? Tem que justificar o porquê, tem uma documentação, tá bom? Rose, a América Latina, nossos irmãos aqui da América Latina estão perguntando quando que você vai dar essa capacitação, esse taller idioma espanhol e com parte 2. E com parte 2. O primeiro taller da América Latina está marcado, se eu não me engano, em abril. Dá uma olhadinha para a minha data, Beth, acho que é abril. Eu vou tratar desse tema de pesquisa, tá? Vai ser essa parte mais... Vai ser um pouquinho antes do PubMed e BVS, mas eu já vou falar um pouquinho. E vai ter... Aí eu posso fazer parte 2. Sim, muitas graças. Pessoal, muitíssimo obrigada, tá bom? Nós vamos encerrar, já passou um pouco do tempo aqui, 16 minutos já. É um tema bastante longo, que tem bastante dúvida. E se ficou alguma dúvida, pode nos contactar, tá? Por e-mail, ou tem o e-mail que a gente pode ser respondido, e também pelo contato. Lá na BVS você tem um contato, né? A Beth que responde. Eventualmente eu respondo lá também. Pode perguntar lá qualquer dúvida, se a Beth também não puder, ou eu, uma das duas vai responder, tá bom? Muitíssimo obrigada. Nosso encontro com a rede latino-americana está marcado para o dia 13 de maio. Dia? Não, tem um em abril. Eu estou vendo aqui no calendário, lá no calendário da agenda que nós colocamos com o encontro... Peraí. Tem um em abril. Espera um pouquinho que eu estou olhando aqui a área em português. Peraí. 17, é uma quarta-feira também. Tá aqui, não. Ó, 14 de abril. Eu estava vendo na agenda do Brasil, é 14 de abril. Uhum.